Nessa planilha eu vou demonstrar para vocês como vocês podem fazer a formação de um custo de contratação. O que essa planilha ela foi pensada? Ela foi pensada em estimar todos os custos anuais que você tem com funcionário, né? Também como férias, 13º e além dos custos mensais de benefícios, salários. Então nela basta você preencher as variáveis que você tiver, ele vai fazer o cálculo para você e até te dando uma previsão de quanto seria o salário líquido desse funcionário. Então na planilha tem lá a versão que ela foi atualizada, que ela demonstra, né, porque a gente tem correções da tabela do INSS, de imposto de renda muitas vezes, então a gente demonstra também a versão. Então eu vou demonstrar para vocês. Então a nossa planilha está separada em algumas partes. Então a primeira parte que ela está separada, a gente trata como remuneração e adicionais mensais. Então remuneração, o que é? O valor de salário mensal. Lembrando, salário mensal, observe sempre aí se a sua região tem um sindicato representativo que coloca um piso salarial mínimo, ou se você vai seguir o piso federal ou regional, que seja. Então, e aqui você vai demonstrar o salário que você contratou essa pessoa. Então, vou mostrar aqui na prática como você vai fazer isso. Na planilha, então, imagina que você colocou um salário de R$2.000, tá? O salário mensal dele, é o salário bruto que ele vai receber, R$2.000. Então, você pode ter adicional de periculosidade, adicional de salubridade, de acordo aí com a função que ele vai fazer, adicional de acúmulo de função, de áreas, então a gente trouxe algumas variáveis aqui para você. E a gente tem um campo aqui, dependentes para imposto de renda. Por quê? O que é esse dependentes? Vai impactar lá efetivamente se o salário dele tiver imposto de renda, você preenche aqui se for o caso. Então, a outra parte que a gente tem é os benefícios mensais. O que a gente tem de benefícios mensais? A gente pôs alguns básicos aqui, tá? Vale transporte, vale refeição, vale alimentação, assistência médica, seguro de vida e outros custos. Então, vamos pensar aqui, vamos colocar os básicos aqui hoje que a gente encontra. Vale transporte, se ele precisar na região tiver o transporte público, ele é obrigatório, então pensa no vale transporte. Então pensa aqui que você gasta, eu vou colocar valores fictícios, né, só para a gente ter uma estimativa, R$250 de vale transporte. Por lei, o que a lei permite? Que você desconte 6% do custo do vale transporte do salário básico. Então a planilha já desconta, já calcula automaticamente esse desconto aqui, R$120. Vale refeição mensal. Vamos colocar aqui que você pague R$500 por mês aí, geralmente vale refeição por dia, né? Mas e a legislação permite aí, com base no PAT, você desconta até 20% do custo de alimentação. Então se você for descontar alguma coisa, consultando aí sua regra sindical, vamos dizer que você desconte 20% do valor do custo de alimentação, R$100. Então ele vai fazendo esses cálculos automáticos. Então se você der um vale alimentação mensal, que é uma cesta básica também, você pode informar o custo. Se descontar alguma coisa, também informar o custo. A assistência médica mensal, olha, eu pago uma assistência médica mensal aqui, em média ela custa R$250 por funcionário, não desconto nada. Ok, se eu desconto metade, 50%, ok, você pode informar aqui também. Então aqui é uma maneira de você formar o custo efetivamente aí do seu funcionário. Então eu venho para outra parte que a gente chama de provisão de encargos mensais. O que seria a provisão de encargos mensais? Provisão de encargos mensais é os custos diluídos de 13º, férias, INSS, outros custos que você possa ter. A gente até coloca um custo aqui que é o FGTS, a provisão da multa rescisória, que se você mandar ele embora, 40%, então a gente traz alguns custos aqui de maneira que você possa trazer uma previsão legal. E se é uma empresa optante pelo Simples Nacional ou não. Por quê? Se é uma empresa optante pelo Simples Nacional, na grande maioria ela tem uma isenção do INSS patronal. O que é esse INSS patronal? Imagina que você não seja do Simples Nacional, né, esse regime mais simplificado, você põe aqui empresa optante pelo Simples Nacional. Vou trazer uma estimativa de INSS, 27,8% sobre o valor da remuneração e adicional. Então ele já aumenta bastante o seu custo. Mas se você for uma empresa do Simples Nacional, você vai colocar que sim, ele automaticamente zera aqui. Então, a estimativa aqui de valores totais que você tem lá, informando o salário mensal R$2.000, que você tem uma estimativa aqui de provisão de encargos mensais de R$483, tá? Então ele vai trazer aqui o custo mensal previsto. O que é esse custo mensal previsto? O custo mensal previsto, efetivamente, é o que a gente está estimando aqui com o salário, com as provisões de encargo mensal, quanto que você vai ter. Então ele traz aqui para você, então você tem um salário R$2.000, benefícios R$780, tá? Então por que benefício 780? Porque ele já está descontando a parte que você vai reter do funcionário. Então é o custo que efetivamente você vai ter, provisão de encargos mensais e o custo mensal previsto. Então nessa simulação a gente fez aqui, a gente chega num custo 3.263, ou seja, 163% do valor do salário inicial. Então você tem um custo 63% a mais com um funcionário desse salário R$2.000. Então a gente nessa planilha traz aqui, a gente demonstra
quanto seria custo anual previsto de salário, 24 mil, benefícios 9 mil e as provisões mensais 5 mil. Então no final, no ano, a previsão é que ele te custe R$ 39.162. E aqui a gente traz os valores aqui é uma estimativa do valor mensal que você pagaria para ele, só para você ter uma previsão e até quando você tem que pagar. Então você teria o salário líquido, por isso que a gente falou que ele está atualizado aqui o INSS Imposto de Renda, então ele traz uma previsão de salário líquido que você vai pagar para ele, benefícios no mês, INSS empresa não tem, que é aquela questão se você é optante do Simples ou não, INSS retido do empregado, Imposto de Renda ele não vai ter, com base nessa faixa de salário, e o FGTS mensal. Então o custo mensal de desembolso nesse mês, 2.940. Então aqui é uma maneira de demonstrar quais são os desembolsos que você tem, qual a estimativa de custo no ano. Com base nisso aqui você consegue saber quanto esse funcionário te custa.